graça e paz. Na tarde desse dia, eu quero trazer, por ter recebido de Deus mais um entendimento, quero compartilhar com você. Não importa quem você seja, mas eu sei que você, se não estiver passando pelo que eu vou trazer a você, você sem dúvida vai passar, só que você vai agir conforme as orientações do Espírito Santo de Deus, não conforme o teu entender ou o teu raciocínio, mas conforme o que diz a palavra de Deus. Você vê na capa escrito: a queda do homem, o perdão e o probatório de Deus. Irmão, o que é isso? Todos nós pecamos, mas existe uma coisa que nós precisamos atentar para não ficar colhendo e sendo avaliado por Deus, que todos os dias Ele nos sonda e conhece o nosso querer, o nosso pensar. Aí caímos e através de humilhação nós somos perdoados, mas aí vem o probatório de Deus. O que é probatório? É uma classificação, é um exame de Deus sobre nós. E Ele fica vendo se nós não vamos repetir o que foi feito, mesmo Ele perdoando. Nós temos que passar pelo probatório de não voltar às mesmas práticas. Os homens de Deus, os reis, Davi, Salomão, todos eles passaram por isso, foram perdoados, mas muitos não passaram e não passam pelo probatório de Deus e acabam colhendo os frutos da mesmice. Davi foi assim, ele se arrependia dos pecados que ele praticou, que ele praticava, e Deus trazia a ele esse probatório porque demora um pouco. Na verdade, depois do perdão vem a avaliação de Deus para que a gente não venha mais a pecar. O povo de Israel não passou no probatório, a maioria não passou porque muitos se revoltaram com Deus, e isso se repete principalmente nos fins dos tempos, o qual estamos. Por isso o Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque não entendem que é preciso uma mudança radical e nós precisamos entender a prova muitas vezes que estamos passando, muitas vezes mesmo tendo sido perdoado por Deus, nós ficamos passando por provas diversas na nossa vida, mas nós não entendemos e muitos deixam o caminho da verdade e o Deus Salvador e Criador de todas as coisas. Então a capa diz: a queda do homem. Todo homem cai, levanta,
recebe o perdão de Deus, mas Deus vai ficar o avaliando até estar preparado para receber as bênçãos que Deus tem. Deus, usando o profeta Daniel, ele alerta a nós, dizendo assim, Daniel capítulo 12, verso 10, e muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Se você é sábio, você sabe o que está acontecendo. Quando você cair, pecar, pedir perdão, for perdoado, não vai exigir de Deus o que você precisa imediatamente, porque quando o homem peca, quando o homem cai, a torneira não vai estar ligada no último nível de liberação de água, mas vai ficar pingando e muitos se enraivecem e acabam se afastando de Deus por isso. E eu e você temos que entender, temos que ser sábios para entender a vontade de Deus. Por isso muitos estão se perdendo, por isso muitos não vão ser chamados. E essa palavra veio fresquinha do reino dos céus para trazer a você. Você entenda se quiser, você creia se quiser. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, Deus usando nesse momento, nessa hora, nesse dia a você, diz aqui o seguinte: o que nós devemos fazer diariamente? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Muitos, por não entender a prova de Deus, deixam Deus porque acham que Deus é injusto, mas eles queriam, como antes de pecar, porque ganhavam muito, eram abençoados em todas as áreas e agora, depois que foram perdoados, querem de qualquer forma a mesma porção, a mesma quantidade. Mas eu digo para você, você tem que passar pelo probatório de Deus, pela avaliação de Deus. Primeiro, para você aprender a não errar novamente. E segundo, para você entender que nós temos que passar pela prova. Está faltando isso ou aquilo? A Bíblia diz que não há maldição, não virá sem causa. Eu trago para você isso. Deus está te avaliando, meu amigo, minha irmã. E você pergunta por quê? É porque Deus está te preparando para não cair novamente. E a pior coisa é quando alguém cai e vive caindo e pagando o preço do pecado, do erro que praticou. Por isso eu trago essa palavra para você, para a gente terminar.
Hebreus, no capítulo 12, no versos 6 e 7, está escrito o porquê que você está passando por uma correção de Deus, mesmo sendo perdoado, Deus está te ensinando. Mas muitos se rebelam, se revoltam contra o próprio Criador. E aí vem o fim dessas pessoas. Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7 está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportas a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Essa é a confirmação. Depois de perdoado, nós vamos ser corrigidos e avaliados, ensinados, mas muitos não querem saber. Tem que ser da forma que eles acham que é, mas não é conforme os teus pensamentos, porque os pensamentos de Deus são muito altos, maiores do que os nossos. E o que é que acontece aqui? No verso 7, se suportas a correção. Tem muitos que não suportam, não esperam, não oram, não se consertam e acabam abandonando a Deus e sua proteção. Mas se eu e você suporta a correção, a disciplina, Deus nos trata como filho. Porque qual é o pai que não corrige um filho que ama? Eu deixo essa palavra para você, para que você avalie essas referências que falam a você, para que você passe pela prova, passe pela correção e não volte mais a errar, a andar em caminhos errados, em pecados, que são muitos, que eu poderia citar aqui. Vai da heresia ao adultério, às impurezas, e assim são imensas essas listas de pecado, que você, se estiver passando, tenha paciência, se purifique ainda mais, aceite a correção, a direção de Deus e mude de vida. Passe pelo novo nascimento, porque aquele que não passar por um novo nascimento não poderá ver a Deus, nem ser um cidadão dos céus. Mais uma vez é que eu trago a você. Desejo a você que você acerte, porque nos fins dos tempos agora que vivemos, as coisas estão sendo cumpridas e executadas por Deus. Ele não vai voltar a sua palavra, mas Ele cumprirá tudo aquilo que saiu e sai da sua boca. Fica na paz e na graça. Até uma próxima. Amém.